estudos que não são para concursos. Eu estou lendo aqui um livrinho, uma apostilinha que fizeram um dia após trânsito. Porque eu não passei na prova de trânsito. Legislação de trânsito. Espera aí. Legislação de trânsito. Quando o candidato optar pela mudança da CFC, que é a carteira de trânsito, será expedida a nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. Ou seja, vai ter que fazer novas aulas. O candidato que for encontrado dirigindo desacompanhado do instrutor terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Condutor com deficiência física. O exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliado. Acabou que isso aqui era a página errada. Documentos de suportes obrigatórios, documento de habilitação, autorização para conduzir, ACC e permitir para dirigir. Aqui tem umas imagens delas. Por uma comissão especial integrada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN ou CONTRANDIF. O veículo destinado à instrução e ao exame deverá estar perfeitamente adaptado ao candidato. Legal. O interessado na indenização deve dar entrada para uma seguradora conveniada no prazo de 3 anos e contar da data em que ocorreu o acidente. Observação: o acidente for com veículo de transporte coletivo, o pagamento será feito pela seguradora contratada pela empresa do veículo envolvido. Mais informações no site dpavateseguro.com.br. Nessa definição não se enquadram trens, barcos, bicicletas e aeronaves. Interessante pedido de segurança, né? Página 15. Regras gerais de circulação. O trânsito de veículo nas vias abertas, a circulação obedecerá às seguintes regras. Primeiro, a circulação se faz pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas. Segundo, o condutor deverá aguardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como a relação ao bordo da pista, considerando-se o momento da velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Rasguei essa página aqui, rasguei essa página aqui. Distância lateral é a distância mínima que o condutor deve guardar ao cruzar ou ultrapassar outro veículo. Distância frontal é a distância que o condutor sinta-se seguro na forma que possa deter seu veículo se preciso for. Nos cruzamentos, os veículos transitando por fluxo se cruzam ou se aproximarem do local não sinalizado para a preferência da passagem. No caso de apenas um fluxo ser proveniente da rodovia, aquele que estiver circulando por ela.
No caso de rotatório, terá preferência da passagem do veículo que já estiver circulando por ela. Nos demais casos, terá preferência de passagem o veículo que vier pela direita do condutor. Se aproximando de um cruzamento, o condutor deve demonstrar a prudência especial, sinalizar com antecedência, diminuir a velocidade, dar passagem a pedestres e os veículos que tenham direito de preferência. Se for obrigado a pagar o veículo na área de cruzamento ou em semáforo, não obstruir ou impedir passagem de trânsito transversal. Havendo semáforo nos cruzamentos, o condutor somente deve prosseguir no sinal verde após verificar se não há pedestres atravessando a faixa ou algum carro que ainda não concluiu o cruzamento. Ao sinal amarelo, o condutor não deve acelerar para aproveitar o sinal, salvo se isto resultar em situação de perigo para os veículos que vêm atrás. Ao sinal vermelho, o condutor obrigatoriamente tem que parar o veículo respeitando a faixa de pedestres da área de interseção. Condições de ultrapassagem. Ultrapassagem é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido ou em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair ou retornar à faixa de origem. O condutor, ao iniciar uma ultrapassagem, deve respeitar a linha de divisão de fluxos opostos. Exemplo, tem várias linhas. Tipo, tem a linha reta, a linha cortada e a linha cortada de um lado e reta do outro, e a dupla contínua. Ou seja, só as que podem fazer a ultrapassagem e as suas cortadas. A simples seccionada é a ultrapassagem permitida para os dois sentidos. A simples contínua, a ultrapassagem é proibida para os dois sentidos. A dupla contínua selecionada, ultrapassagem permitida somente no sentido seccionado. E a dupla contínua, ultrapassagem proibida para os dois sentidos. Bem estranho entender, porque tipo, se a simples e contínua e a dupla contínua é a mesma coisa. Mas eu acho que é tipo, é que a simples contínua, ela às vezes pode ser em um lugar que seja, tipo, normalmente pode ultrapassagem, quer dizer, óbvio, né? Não tem como fazer uma ultrapassagem no treco se o cara, só se o cara quer morrer, né? Quando o cara tá indo na mesma direção. Daí o cara tá indo na mesma direção, esse lado aqui também tem os carinhas que estão nessa direção, e ele faz uma atravessando e para a linha que ele pode ir, tá. Daí isso é óbvio que pode fazer. Se ele não quiser morrer, ele vai lá para contramão, né? Mas as coisas da simples contínua, eu acho que ela aparece em lugares que tem, que mesmo que os caras estejam indo na mesma direção, ou seja, se você fosse para o outro não, era contramão. Mas aí ele foi, né? Como ultrapassar com segurança? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas do Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo ser ultrapassado estiver sinalizado o propósito em entrar à esquerda. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que 1. Nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra de ultrapassá-lo. 2. Quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. E 3. A faixa de trânsito que vai tomar essa esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Caraca, sentido contrário, que louco. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, primeiro, indicar com antecedência a manobra pretendida acionando a luz indicadora de direção do veículo ou através do gesto convencional de braço. Segundo, ele tem que afastar-se do usuário aos usuários os quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Em terceiro, ele tem que retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicador de direção de veículo ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Isso aqui me lembra que tinha uma coisa assim. Lá na prova de trânsito, os professores ensinam a estacionar, ensinam a sair de um estacionamento. Só que eles fazem você fazer uma manobra de girar toda a roda sem parar. E quando você gira a roda para um lado para fazer as manobras,
o sinalizador de isso aqui, esse sinalizador que você tem que usar para fazer ultrapassagem e outras coisas, ele sai também, porque você tem que usar o sinalizador para sair do estacionamento também. Você tá marcando que você tá saindo. Daí ele fica desligando. Toda vez que você gira a roda até o final, ela desliga. E daí, tipo, é essa coisa, essa é a merda. Tipo, se você nunca te coloca, liga de novo ele, você perde pontos na troca. De merda. Tipo, eu já liguei uma vez, já tô saindo, por que eu tenho que ficar ligando toda hora? Tipo, Poxa. Daí, próxima página, página 19. Circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores. A motocicleta é o veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar. Eu nunca vi nenhuma moto com sidecar, eu quase nunca vejo. Vi umas 3 vezes. Seguido por condutor em posição montada. Motoneta, veículo automotor de duas rodas com condutor em posição sentada. Por que tá falando motoneta e sentada e montada? Ah, entendi. É o jeito de sentar. Isso aqui. Ciclomotor. O veículo com motores com potência de até 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km. Os ciclomotores deverão ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Proibida sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas. Quando uma via computar duas ou mais faixas de trânsito e a direita ser destinada ao uso exclusivo do outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira e óculos protetores. Isso está na resolução 203/2006 da CONTRAN, que eu acho que até caiu na prova do DETRAN. Segurando o Kindle com duas mãos, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN e com o farol aceso no dia e da noite. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados, utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, em carro lateral ou acoplado aos veículos ou em assento suplementar atrás do condutor, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. É bom lembrar que crianças menores de 7 anos ou não tenham condições de cuidar de sua segurança não podem ser transportadas em motocicletas, motonetas, ciclomotores e quadriciclos. Infração gravíssima! Circulação de ciclistas. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação de bicicletas deverá ocorrer nas bordas da pista de rolamento no mesmo sentido de circulação regulamentado pela via, com preferência sobre os veículos automotores. A autoridade de trânsito poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. Todo ciclista, ao passar por passarelas ou calçadas, deve descer e empurrar a bicicleta, onde passará a ser considerado pedestre. É bom lembrar que são equipamentos de segurança obrigatórios para as bicicletas com aro superior a 20, um espelho retrovisor do lado esquerdo acoplado ao guidão. Eu queria essa porra aqui, mas é muito difícil já conseguir comprar essa coisa. Tipo, eu vou nos lugares de bicicletas e não tenho onde comprar essa coisa, e daí eu tenho que pagar pra um carinha lá. Que merda, meu. Campanha ou buzina. Sinalização noturna na dianteira e nas cores branca ou amarelas na traseira, na cor vermelha nas laterais, nas pedais de qualquer cor, composta de retrofletores com alcance mínimo de visibilidade de 30 metros. Veículos de tração animal. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à da calçada, meio-fio ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devem seus condutores obedecer no que couber a circulação prevista neste código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunserição sobre a via. Competições esportivas. As provas ou competições esportivas, inclusive seus ensaios em via aberta circulação, só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com circulação sobre a via.
dependerão, dentre alguns requisitos, a autoridade expressa da respectiva confederação desportiva ou de entidades estaduais ou filiadas e de calção ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à via. Uso de luzes. Luz baixa sempre na estrada. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações: a luz baixa à noite nas vias iluminadas e durante o dia nos túneis com iluminações públicas nas rodovias. Luz alta é só nas vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou segui-lo. A luz baixa e alta tem que ser intermitente por curto período de tempo na ultrapassagem ou indicar a existência de perigo. Luz de posição à noite para fins de embarque ou desembarque das passagens de cargo ou descarga de mercadorias em condições de baixa visibilidade, chuva forte, neblina ou cerração. Luz de placa durante a noite e em circulação. Pisca-alerta em imobilizações, situações de emergência ou quando regulamentação da via determinar. Os veículos de transporte coletivo de passagens, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, os ciclometores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante dia e noite. Sobre a buzina tem um único propósito: alertar, sendo assim o condutor só poderá fazer o seu uso desde que em toque breve para fazer as advertências necessárias, a fim de evitar acidentes e advertir um condutor que se tem a propósito de ultrapassá-lo. O uso da buzina é proibido entre as 8 e 6 horas, exceto em situações de emergências, em locais e horários proibidos por sinalização, escolas, hospitais, etc., e em desacordo com os padrões de frequência estabelecidos pelo CONTRAN. Dispositivo retrorefletor. As faixas refletoras visam diminuir as colisões traseiras ocorridas no período noturno. Elas são afixadas na traseira e na lateral dos caminhões, sendo que devem cobrir 30% da traseira, 3% da extensão das bordas laterais, de acordo com a Resolução 6366/2010 do CONTRAN. De acordo com a Resolução 128 do CONTRAN, seu uso torna-se obrigatório para caminhões com peso total superior a 4.500 toneladas. Conceitos e definições. Aí, página 45. Pulou 23 páginas. Loucão. Mas é interessante. Acostamento. Parte da via diferenciada à pista do rolamento destinada à parada ou estacionamento do veículo em caso de emergência e a circulação de pedestres e bicicletas quando não houver local apropriado para este fim. Agente de autoridade de trânsito. Pessoa civil ou policial militar credenciada pela autoridade de trânsito com o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento extensivo de trânsito ou patrulhamento. Automóvel. Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com a capacidade de até 8 pessoas, inclusive o condutor. Autoridade de trânsito. Dirigente máximo do órgão ou entidade executiva integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. Bicicleta. Veículo de propulsão humana dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste código, similar a motocicleta, motoneta e ciclomotor. Bicicletário. Local na via ou fora dela, destinada ao estacionamento de bicicletas. Bonde. Veículo de propulsão elétrica que se move sobre trilhos, borde da pista, margem da pista, podendo se demarcar por linhas longitudinais de bordo que delineam a parte da via destinada à circulação de veículos. Calçada. Parte da via normalmente segregada e em nível diferente de não destinado à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implementação de mobiliário urbano e sinalização de vegetação e outros fins. Caminhão-trator. Veículo de automotor destinado a tracionar ou arrastar outro caminhonete. Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até 3.500 kg. Caminhoneta. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Canteiro central. Obstáculo físico construído com separador de duas pistas de rolamento, eventualmente substituído por marcas viárias. Canteiro e fictício. Capacidade máxima de tração. Máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre as limitações de geração e multiplicação do momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Carreata. Deslocamento em fila na via de veículos automotores em sinal de regozijo, de identificação de protesto cívico ou de uma classe. Carro de mão. Veículo de propulsão humana utilizado no transporte de pequenas cargas. Carroça. Veículo de tração animal destinada a transporte de carga. Catadiopítrico. Dispositivo de reflexão em refração de luz utilizado na sinalização de vias, veículos, olho do gato.
Charrete, veículo de tração animal destinado ao transporte de pessoas. Ciclo, veículo de pelo menos 2 rodas de propulsão humana. Ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3, 3 polegadas cúbicas e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Ciclovia, pista própria destinada à circulação de ciclos separada fisicamente de tráfego comum. Conversão, movimento em ângulo à esquerda ou à direita de mudança ou direção original de veículo. Cruzamento, inserção de 2 vias em nível, dispositivo de segurança, quaisquer elementos que tenham a função específica de proporcionar maior o dedo de careta. Olha aí, a luz não tem mais luz, né? Tanto sobre situações de perigo que possam colocar em risco a integridade física e dos demais usuários da via ou danificar seriamente o veículo. Faixa de trânsito. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais que têm uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Freios de estacionamento, dispositivo destinado a manter o veículo imóvel na ausência de um condutor ou, no caso de reboque, se este se encontra desengatado. Freio de segurança do motor, dispositivo destinado a diminuir a marcha do veículo no caso de falha. Freio de serviço. Freio de serviço, o dispositivo destinado a provocar a diminuição da marcha do veículo ou para movê-lo. Diversos de agentes, movimentos convencionais de abraço, de braço, adotados exclusivamente pelos agentes de autoridade de trânsito nas vias para orientar e indicar o direito de passagem dos veículos ou pedestres ou emitir ordens sobrepondo-se ou completando outra sinalização em normas constantes deste código. Gestos de condutores, movimentos convencionais de braço adotados exclusivamente pelos condutores para orientar e indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção ou redução brusca de velocidade ou parada. Ilha, obstáculo colocando a pista de rolamento destinado ilha. É o obstáculo físico, aquele que faz as rodas, colocando a pista de rolamento destinada à ordenação de fluxos de trânsito de interseção. Interseção, todo cruzamento em nível entroncamento ou bifurcação, incluindo as áreas de formação de tais cruzamentos, entroncamento ou bifurcações. Opção de marcha, mobilização de veículo para atender circunstância momentânea de trânsito. Licenciamento, procedimento anual relativo a obrigações de proprietário de veículo comprovado por meio de documentos específicos. Certificado de licenciamento anual. Logrador ou público, espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer e calçadões. Lotação, carga útil máxima, incluindo condutor de passageiros, que o veículo de transporte despeça em quilogramas para veículos de carga, e número de pessoas para os veículos de passageiros. Lote lindeiro, aquele situado ao longo das vias urbanas ou rurais a que com ele se limita. Luz alta, faixa de luz do veículo destinada a iluminar a via até uma grande distância do veículo. Luz baixa, faixa de luz desse veículo destinada a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificável aos condutores e outros usuários de via que venham em sentido contrário. Luz de freio, luz do veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que se encontram atrás de veículo que o condutor está aplicando o freio do serviço. Luz indicador de direção, pisca-pisca. Luz de veículo destinada a indicar aos demais usuários da via que o condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita ou para a esquerda. Luz de marcha ré. Luz do veículo destinada a iluminar atrás do veículo e advertir aos demais usuários de via que o veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra de marcha ré. Luz de neblina. Luz de veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens em pó.
Louco. Eu vou terminar esse vídeo aqui, terminando essas carinhas aqui, boijinhas, essas coisinhas bonitinhas. Esses termos, né? Luz de posição. Lanterna, luz de veículo destinada a indicar a presença de e largura de veículos. Manobra, movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento de relação à via. Marcas viárias, conjunto de sinais constituídos em linhas, marcações, símbolos ou legendas em tipos de cores diversas apostos ao movimento da via. Micro-ônibus, veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até 20 passageiros. Motocicleta, veículo automotor de duas rodas com ou sem sidecar, dirigido por condutor em posição montada. Motoneta, veículo automotor de duas rodas dirigido por condutor em posição sentada. Motor casa, motorhome, veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidade análogas. Noite, período do dia compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ônibus, veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de 20 passageiros, ainda que em virtude de adaptações com vista a maior comodidade deste transporte número menor. Operação de carga e descarga, mobilização de veículos pelo tempo de estritamente necessário ao carregamento ou descarga, carregamento de animais ou carga na forma disciplinada pelo órgão ou entidade executiva ou de transporte competente com circunscrições sobre a via. Passagem por outro veículo, movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. Passagem subterrânea, obra de arte destinada à transposição de vias em desnível subterrâneo ao uso de pedestre ou veículos. Passarela, obra de arte destinada à transposição de vias de desnível aéreo ou ao uso de pedestres. Passeio, parte da calçada ou de pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura elemento físico separador, livre de interferências destinada à circulação exclusiva de pedestres, livre de interferências destinada à circulação exclusiva de pedestres, excepcionalmente de ciclistas. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Relaxa, tem mais. Tem mais de umas 13, 20? Tem um montão. Perímetro urbano, limite entre área urbana e área rural. Peso bruto total, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento constituído de soma da tara mais alocação. Peso bruto total combinado, peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou de caminhão mais o seu reboque ou reboques. Pisca-alerta, a luz intermitente do veículo utilizada em caráter de advertência, destinada a indicar aos demais usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação de emergência. Pista, parte da via normalmente utilizada para circulação de veículos identificada por elementos separados ou por diferença de nível de relação às calçadas, ilhas ou aos canteiros centrais. Ponte, obra de construção civil destinada a ligar margens opostas de uma superfície líquida qualquer. Reboque, veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Regulamento da via, implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros sentidos de direção, o tipo de estacionamento e horários e dias. Refúgio, parte da via devidamente sinalizada e protegida, destinada ao uso de pedestres durante a travessia da mesma. Retorno, movimento de inversão total do sentido de direção dos veículos, original de veículos. Semi-reboque, veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é ela ligada por meio de articulação. Sinais de trânsito, elemento de sinalização viária que se utiliza de placas, marcas viárias, equipamentos de controle luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos veículos pedestres. Sinalização, o conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando uma melhor fluidez de trânsito, a maior segurança dos veículos pedestres que nela circulam.
sons de apito, sinais sonoros emitidos exclusivamente pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias para orientar ou indicar o jeito de passagem dos veículos ou pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalizações existentes no local ou norma estabelecida neste código. Tara, peso próprio de veículo acrescido dos pesos da carroceria e equipamento de combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, de extintor de incêndio e do fluido. Não. Caraca, eu tô meio não aparecendo na tela, né? Mas não tô nem aí. Trailer, reboque ou semi-reboque, tipo casa com 2, 4 rodas ou 6 rodas acopladas ou adaptada à traseira do automóvel ou caminhonete, utilizado em geral de atividades turísticas, como alojamento ou de transporte e atividades comerciais. Transposições de faixas, passagem de um veículo ou de uma faixa demarcada para outra. Trator, veículo automotor construído para realizar trabalho agrícola, de construção de pavimento, tracionar outro veículo e equipamentos. Realmente não tem luz agora. Utilitário, veículos mistos, caracterizados pela versatilidade e seu uso exclusivo fora da estrada. Veículo articulado, combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Veículo automotor, todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte de viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para transporte de pessoas e coisas. E o termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica a que não circulam sobre trilhos. Ônibus elétricos. Veículo de carga. Veículo destinado a transporte de carga, podendo transportar 2 passageiros, exclusive o condutor. Veículo de coleção, aquele que, mesmo tendo sido fabricado há mais de 30 anos, conserva suas características originais. Fabricação possui o valor histórico próprio. Veículo conjugado. Combinação de veículos, sendo o primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou equipamentos de trabalho de agrícola, construção, terraplanagem e pavimentação. Veículo de grande porte, veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto total máximo superior a 10.000 kg e de passageiros superiores a 20 passageiros. Veículo de passageiros, veículo destinado ao transporte de pessoas e suas bagagens. Veículo misto, veículo automotor destinado ao transporte simultâneo de cargas e passageiros. Vias aéreas de pedestres, vias ou conjuntos nas vias destinadas à circulação proprietária de pedestres. Viaduto, obra de construção civil destinada a transporte, uma depressão do terreno ou servir o passageiro superior. Terminou. O próximo vai ser sobre direção defensiva.